Pois bem, gente, aqui, logo de cara, na primeira parte da sessão, das atividades iniciais que foram enviadas, tá certo? Eu coloquei a nossa apostila, né? E aí o que eu acho bacana que vocês consigam observar, que vocês possam ler, tá? Que vocês possam ler logo de cara essa parte aqui da administração científica, tá certo? A administração científica, tá? É o tipo de teoria da administração que fundou a própria administração na maneira de regular, de organizar os processos de trabalho, tá certo? E nessa organização dos processos de trabalho, você tem como expoente máximo o Taylor, tá certo? O Taylor é esse cara aqui. Vocês vão observar mais aqui na frente, tá? Eu vou só colocar minha imagem no canto direito para facilitar para vocês a visibilidade do Taylor. Tá aqui, ó. O Taylor é esse cara aqui, tá certo? O Taylor, ele é o fundador da teoria da administração, tá certo? E aí eu coloquei no Google Sala de Aula de vocês um documentário sobre como é que funcionou a Revolução Industrial. Vocês já conhecem provavelmente, já estudaram sobre esse tema. E aí logo aqui no início da apostila, nós temos esclarecimentos de quem foi o Taylor, tá certo? E aí tá aqui o Taylor como fundador da administração, que até hoje tem alguns seus estudos em uso nas organizações modernas, tá certo? E aí tem alguns princípios básicos, mas o mais importante que vocês devem observar aqui, nesse estudo do Taylor, nessa leitura inicial, a primeira teoria da administração, antes de vocês passarem para a prática, a primeira coisa que vocês devem observar é o seguinte, tá? Vocês devem observar que a primeira teoria da administração, que é a do Taylor, deve estar focada nos trabalhadores e dividir os trabalhadores em diversas atividades específicas, tá certo? E aí eu coloquei, nesse sentido, o filme do Chaplin para exemplificar, o filme Tempos Modernos. Eu coloquei isso nas aulas que estão disponíveis. Após ler essa primeira parte aqui, tá certo? Eu quero que vocês se fixem principalmente, tá certo? Nos princípios do Taylor, para que vocês possam entender como é que funciona essa teoria da administração científica. Tá? Não é a teoria clássica, é a teoria científica. Ela é baseada na racionalização do trabalho. Você vai ter que fazer com que as pessoas trabalhem mais eficientemente, com mais eficácia, gastando menos movimentos do seu corpo. Esse é o princípio básico. Tá? E aí tem aqui, logo na apostila, nessa primeira parte, nós temos aqui, a administração científica buscou a melhoria da eficiência e da produtividade. Tá? Na página 7 da apostila. Para o Taylor, a organização e a administração devem ser estudadas e tratadas cientificamente e não empiricamente. A improvisação deve ceder lugar ao planejamento e o empirismo à ciência. Aí surge a ciência administrativa. Após ler, certo, essas primeiras partes aqui, vocês vão começar a entender alguns detalhes da teoria administrativa do Taylor, que é a ideia de organização racional do trabalho. A organização racional do trabalho, gente, nada mais é do que a maneira como você vai construir um método para fazer com que as pessoas trabalhem melhor, certo? Gastando o menos esforço possível, tá certo? E aí cada trabalhador vai fazer uma atividade específica, né? Quanto mais específico for a atividade daquele trabalhador, mais ele vai entregar numa velocidade maior a sua tarefa. Ele vai cumprir o resultado mais adequado no tempo mais curto, tá certo? Aí, à medida em que ele vai cumprindo a sua tarefa, existem outros que também vão poder fazer o cumprimento dessa tarefa, tá certo? E aí aqui, na organização racional do trabalho, nós temos isso. Como é que se organiza racionalmente o trabalho? Como é que o trabalho pode ser melhor estudado, as relações de trabalho podem ser melhor estudadas para que os resultados da empresa sejam mais eficazes, tá certo? Isso aqui é importante, né? Aí, após ler isso, vocês vão encontrar os aspectos da organização racional do trabalho, né? São pontos dessa organização racional do trabalho que você tem que fixar, tá? Primeiro, tá aqui esses pontos, tá certo? Fundamentais. Tem a questão dos tempos e movimentos, tá certo? Você tem que estudar a maneira como as pessoas se movem, como elas gastam mais tempo no seu movimento ou gastam menos tempo, tá certo? Tem que estudar, tá? Tem que avaliar como é que funciona a fadiga humana, até que ponto a pessoa, quando se move muito, quando se esforça muito, está ficando muito cansada. Se ela estiver muito cansada, você tem que diminuir a intensidade disso, né? Tem a divisão do trabalho, a especialização do operário, né? Ou seja, para fazer com que a pessoa não gaste muito tempo e não fique muito cansada, tá?
você tem que especializar, tem que tornar mais específica a função do trabalhador, tá? E aí o outro trabalhador que vai estar em outro setor, em outro cargo, vai cumprir essa tarefa de uma outra maneira. Tá? Aí tem os desenhos de cargos e tarefas, que aí é o prelúdio, né, o prenúncio daquilo que a gente vai chamar de fluxograma. Tá? O que é o fluxograma? É o conjunto de atividades que são separadas, certo? Mas elas vão ser unidas na forma de um gráfico. Tá? Desde o início de funcionamento da empresa até o final. Eu vou mostrar isso já para vocês, tá certo? O fluxograma. Desenho de cargos e tarefas, né? Também você vai desenhar quem num conjunto de quadros, quem é responsável pelo quê, tá? Incentivos salariais e prêmios por produção. É importante você incentivar a pessoa por meio de um bom salário. Se você dá um salário baixo para a pessoa, ela vai estar infeliz, ela não vai conseguir render tanto quanto as pessoas que recebem salários melhores, e elas não vão estar muito motivadas, tá certo? Então é a ideia de que o homem é motivado pelo que ele recebe, tá certo? Ele é motivado pelo que ele recebe. Na medida que ele é motivado pelo que ele recebe, ele vai ter resultados melhores, tá certo? As condições de trabalho, né? Quais são as condições de trabalho? Tem que ter boas condições de trabalho para que a pessoa renda bem também. Não basta só o salário bom, tá? É preciso ter um bom salário misturado a uma condição, a um espaço que não seja insalubre, que não seja ruim para o trabalhador, né? Esse é o primeiro, são alguns dos aspectos básicos da maneira como o trabalho pode ser organizado racionalmente, tá certo? A padronização das tarefas, fazer com que as pessoas cumpram uma certa atividade e entreguem os resultados mais ou menos idênticos, para que os produtos entregues não sejam muito adulterados, tá certo? Isso aqui, né? Padronização do trabalho. E a supervisão funcional é importante para que tudo dê certo, que haja um supervisor que dê condição, tá certo? Dê condição para que, tá? Os resultados saiam conforme as expectativas, tá certo? Se você não entrega resultados conforme as expectativas, tá certo? Você vai ser punido. E é preciso que o supervisor seja o tempo todo o responsável por essa fiscalização. Um conjunto inúmeros supervisores que vão olhar diversos trabalhadores para saber se eles estão trabalhando direitinho, tá? Para garantir o controle de qualidade do produto que está sendo entregue, tá certo? Então são esses aspectos: análise do trabalho, estudo dos tempos e movimentos, estudo da fadiga humana, tá certo? Divisão do trabalho, especialização do operário, desenho de cargos e tarefas, incentivos salariais e prêmios por produção, tá? Homoeconômicos, condição de trabalho, padronização e supervisão funcional, tá? Isso aqui é basicamente o que você tem que saber para entender de onde parte as primeiras teorias administrativas, tá certo? E aí, na nossa apostila vai ter a especificação de cada um desses tópicos que vocês podem ir lendo aqui, ó. Vão lendo, tá? Cada um desses tópicos vai sendo bem explicadinho aqui na nossa apostila. Isso vai até a página 9, tá? Até a página 9. Até a página 9 não, até a página 10, tá certo? Após a finalização da página 10, vocês vão observar outras etapas dessa primeira teoria que a gente está vendo, tá certo? Como vocês podem observar aqui, o que nós temos? Nós temos movimentos inúteis, que devem ser eliminados, e movimentos úteis, que devem ser simplificados, racionalizados ou fundidos em outros movimentos. O que é isso? Você vai treinar as pessoas para que elas possam mobilizar o seu corpo, possam agir sempre de acordo com as expectativas da empresa. Então não faça com que a pessoa perca muito tempo. Então é preciso eliminar os movimentos inúteis e reforçar os movimentos úteis, tá certo? E aí foi isso aí que foi reforçado aqui, tá? Que é chamado de best way, tá? E aí tem esse gráfico na nossa apostila da supervisão funcional, que vocês podem observar. O que é esse gráfico aqui, tá, gente, que vocês estão podendo observar? Esse gráfico mostra o papel dos supervisores, tá certo? Tem vários supervisores que estão conectados a uma série de operários. E aí é importante que o supervisor fique o tempo todo meio que no pé da pessoa, para que ela não deixe de render o necessário, tá certo? Isso aqui é importantíssimo para as teorias da administração.
Isso aqui também já é um modelo parecido de fluxograma, tá certo, gente? Esse modelo, eu vou explicar já já o fluxograma como uma breve revisão, tá? Mas o fluxograma nada mais é do que uma disponibilidade, uma organização de tarefas que a pessoa vai realizar, tá? Conforme foi dado na aula, né? Aí tem o princípio da administração científica, tá? Fora os aspectos da organização racional do trabalho, tem os princípios da administração científica, né? Que é essa primeira teoria administrativa que a gente está vendo. É preciso planejar, tá certo? Preparar, controlar e executar, tá? Planejar o que se irá fazer, preparar as condições para que aqui o que você planejou dê certo e controlar, certo? Controlar adequadamente, tá certo? Os processos na hora que eles vão sendo realizados. Planejamento, preparo, controle e execução. Então você tem que estudar isso aqui também, tá certo? Essa é a parte da apostila, é uma parte fundamental, tá certo? É que você tem que estudar e tirar dúvidas comigo, tá certo? Apreciação crítica em relação à administração científica do Taylor, tá? O Taylor que é o cara que fundou a teoria científica da administração, tá? Aí tem uma apreciação crítica, tem aspectos críticos aqui, né, que são interessantes de serem avaliados. Por quê? Porque quando você avalia isso aqui, você começa a se perguntar, poxa, até que ponto esse tipo de administração era humano, né? Até que ponto foi valorizado o ser humano nisso? Até que ponto o homem foi interpretado só como uma máquina que deveria dar resultado, né? Esse tipo de esse tipo de crítica que deve ser feita essa primeira teoria científica da administração. Por que é importante avaliar as coisas assim? Porque as próximas teorias e as próximas práticas administrativas vão sendo aprimoradas, vão sendo ressignificadas a partir da identificação de pontos negativos daquela empresa, daquela maneira de trabalhar de uma que está ligada a uma teoria anterior, tá certo? E aí é bom sempre avaliar isso. Aí tem esse aspecto crítico aqui que você pode ler na página 12, tá? Na página 12. E tem a dica de estudo você assista o filme do Charlie Chaplin, né? Sobre a questão dos tempos modernos, né? Os tempos modernos, Charlie Chaplin mostra lá o que é o homem-máquina, que rende, e depois, quando ele não é mais necessário, ele é demitido e fica na extrema pobreza e fica sem solução. Então tem essa dica aqui no final do tópico que nos fala da teoria científica da administração. Essa foi a primeira teoria, não esqueçam, teoria científica da administração, tá? Aí junto com essa teoria eu já fui passando para vocês as noções de fluxograma, eu já fui falando para vocês de ferramentas de gestão, tá? Ao longo do semestre a gente foi falando isso. O que são essas ferramentas? São gráficos que traduzem a maneira como as pessoas devem trabalhar na empresa, tá certo? Como é que você vai encontrar esses gráficos? Você vai aqui na sua apostila, digitalmente, vai na parte de pesquisa e digitar fluxograma, certo? Ao fazer isso, você vai encontrar aqui, ó, aqui na página 53, ó, ferramentas de gestão, tem aqui fluxograma, página 57. Aí você vai lá na página 57 da sua apostila e vai estudar a questão do fluxograma, tá certo? Você vai descendo aqui até a página 57, tá? E aí você vai encontrar a questão do fluxograma. E aí eu passei para vocês também a ideia de fluxograma, porque o fluxograma ele já estava meio que ligado a essa teoria científica da administração, né? O que é o fluxograma? Ele consiste na representação dos passos de um processo, né, ou de um conjunto de atividades que estão dentro da empresa, né? No caso aqui do fluxograma que está na nossa apostila, nós temos o exemplo da sapataria, né? E aí eu passei esse exemplo para vocês, né? Qual a primeira etapa aqui que é sugerido para a gente entender o que é o fluxograma? É o início de um processo. Primeiro você tem um cliente, tá? Que entra na empresa, por exemplo, a sapataria, o cara quer um sapato. Aí logo em seguida, tá? Tem essa coisa do cliente solicitar um pedido, no caso um calçado, né? E aí logo em seguida, tá? A pessoa de vendas, o vendedor, né? A pessoa que atendeu o cliente vai receber esse pedido, vai anotar, tá certo? E encaminhar esse pedido para o estoquista vai ver se tem lá dentro do estoque a quantidade de calçados que ele considera necessário, que vai ser o calçado que foi solicitado, vai ver se tem, né? Se tiver, dá ok, separa o produto, dá baixa
no estoque, diz que o produto foi retirado de dentro do lugar e logo em seguida ele vai mandar o produto para o caixa e aí a pessoa, o cliente, vai atrás de adquirir no caixa o seu produto, tá? Esse aqui é o gráfico do fluxograma. Aí depois se emite a nota fiscal. Então cada etapa dessa aqui é a representação gráfica de como é que uma empresa ou de como é que um conjunto de trabalhadores devem proceder, certo? Na hora de atender um cliente, tá certo? E aí você tem as aplicações. Qual a importância do fluxograma? É que ele melhora a compreensão do processo de trabalho, mostra os passos para a realização de trabalho e cria normas padrões para o trabalho. E aí o que foi que eu sugeri que vocês fizessem baseado nisso aqui, tá certo, gente? Eu pedi que vocês fossem atrás de... eu passei para vocês programas de elaboração de gráficos, tá? E os dois primeiros programas foram o Visage, certo? E o Lucidchart, tá? Alguns alunos gostaram mais do Visage. Visage, tá? Visage você encontra para download para o computador, tá? E na forma de app. Aí você vai lá atrás desse programa. E aí tem uma série de gráficos, tem uma série de coisas alternativas, está muito bem explicadinho, tá certo? Dentro do próprio programa. O programa ele é bem fácil de mexer. O outro programa que eu passei para você fazer o seu fluxograma, tá certo? Foi o Lucidchart. É outro programa que você vai se cadastrar. Ao se cadastrar, você vai poder fazer esses gráficos, tá certo? Eles são autoexplicativos, tá certo? O endereço é esse aqui, app.lucidchart.com. A forma como ele deve ser usado foi explicada, né, nas aulas, está lá disponível para você checar, tá? Então você pode usar, tá, esse modelo aqui de fluxograma, tá? Ó, tem um modelinho aqui que você pode usar, ou pode ir atrás de outros, tá certo? Você vem aqui em arquivo, depois você se cadastra, tá certo? E pode mandar abrir um documento em branco, ou criar um modelo novo, e você tem uma série de possibilidades, tá certo? E aí eu mostro isso. Uma outra maneira de você fazer o fluxograma, tá certo, gente? É através do caderno. Se você não quiser fazer em nenhum desses meios aqui, você faz no caderno, tá certo? Você faz no caderno. Mas está bem explicadinho nas primeiras aulas que foram disponibilizadas aqui para vocês, tá certo? Uma coisa importante de vocês observar é que existe em cada representação gráfica uma coisa específica, né? Por exemplo, aqui, quando é esse retângulo com as bordas arredondadas, indica o início ou o fim do processo. Quando é um retângulo só, com as bordas fechadas, indica cada atividade que precisa ser executada, né? Essa outra figura indica o ponto de tomada de decisão, se é preciso mudar de rota, tá? Essa setinha indica a direção de fluxo, né? Uma atividade que vai estar ligada à outra, né? E aí tem várias aqui representações, tá certo? E aí o que é importante é que vocês entendam que aqui, ó, tá com as bordas arredondadas, quer dizer início, tá certo? Aqui é uma etapa do processo e a setinha está indicando onde começa a primeira fase do processo de funcionamento da empresa. E aí você vai fazer mais ou menos isso aqui no seu Lucidchart, tá certo? Ó. Aí você vê que tem essa representação aqui, gráfica, que você pode usar, ó, que mostra começo, tá? Tem uma série de etapas que você vai podendo editar, tá certo? E aí eu sugiro que vocês acessem, tá certo? As primeiras aulas para ir atrás de ver como é que funciona, tá certo? Tá bem explicadinho aqui, tendo em vista que a gente não tem muito tempo para trabalhar isso, né? Eu peço para que vocês olhem esse vídeo aqui, principalmente das aulas do dia 17 de agosto, ok? E aí, após isso, viu, gente, a gente vai avançar para a segunda das teorias da administração. Claro que à medida que eu estou avançando aqui, tá? Vocês já vão dando uma folhada na apostila para fazer essa revisão comigo, tá ok? Na próxima sessão a gente aprofunda esse tema. Um grande abraço.